dados são o novo petróleo. Vocês já pararam para pensar o impacto que essa frase pode ter na vida de vocês? A gente hoje vive uma nova era, onde crianças aprendem a mexer no celular antes mesmo de aprender a falar. Onde palavras como pendrive parece ter sido criada tanto tempo atrás, como com certeza eu sei que a maioria de vocês aqui já teve contato com esse dispositivo. Hoje, a principal moeda de troca da sociedade passou a ser a atenção, valendo até mais que o próprio dinheiro. E lá atrás, acredito que ninguém havia pensado que a exponencialidade da conexão iria chegar nesse ponto. Só para vocês terem uma ideia, segundo uma pesquisa da We Are Social, 5 bilhões de pessoas hoje no planeta estão conectadas à internet. Isso representa 63,1% da população global, passando, em média, 6 horas e 49 minutos conectados. Vocês têm ideia do que isso pode impactar na vida de vocês, no dia a dia de vocês? Se vocês não sabem, o meu dever aqui, ao final dessa talk, é que eu consiga passar uma ideia mais clara sobre isso. Mas antes, eu quero contar uma história, a minha história. Desde adolescente, eu sempre tive uma vocação para a área de engenharia, muito pelo incentivo dos meus pais e por eu ter uma certa afinidade com a área de exatas. Vim de escola pública, a vida inteira eu estudei em escola pública, e como tudo na vida onde você coloca esforço, isso tende a virar realidade, ou pelo menos deveria acontecer, né? Aos meus 17 anos, eu fui aprovado, então, na Federal aqui de Uberlândia, em Engenharia Elétrica. Até aí, beleza. O sonho estava acontecendo. Aquela vontade de me tornar um grande engenheiro de uma fábrica, de uma indústria, de uma empresa, cada dia que passava, alimentava mais. Eu via ao meu redor meus amigos conseguindo seus primeiros estágios, suas primeiras oportunidades, vivendo as primeiras experiências. E eu queria aquilo para mim também. Então, cada dia que passava, eu procurava novas oportunidades, me sujeitando a qualquer tipo de estágio. Fiz estágios em fundo de casas e em áreas de atuação que nem eram as minhas, com um único exclusivo propósito: aprender. Nessa sede de conhecimento, eu fui para a França. Estudei Engenharia da Informação na Sorbonne, onde foi o grande primeiro impacto da minha vida. Viver uma experiência de intercâmbio é surreal. Você tem contato com culturas diferentes, com organizações diferentes, com pessoas diferentes. Você conhece muita coisa nova. E sim, a coisa mais estranha no intercâmbio é você passar um dia, uma semana, um mês, um ano, sem ter como principal contato de língua a sua nativa. Não sei se alguém aqui já fez intercâmbio, mas eu gosto de falar que a analogia que eu faço com o intercâmbio é quando você descobre que existe vida fora da caverna. Onde aquelas notícias que você vê na televisão, aqueles lugares, aquele choque de cultura, eles realmente existem. E, obviamente, o intercâmbio ele foi sensacional, foi uma experiência única. Mas teve uma experiência em particular durante esse processo que foi responsável por moldar quem seria o Pedro Paulo nos próximos meses, nos próximos anos. Eu e a minha noiva estávamos de férias lá na França e a gente queria fazer uma viagem, a gente escolheu ir para a Holanda visitar. Só que a gente tinha uma única exclusiva condição. A gente não poderia comprar uma passagem aérea, não poderia comprar uma passagem de trem, não poderia alugar um carro. A gente deveria fazer essa viagem pedindo carona. Eu sei, parece insanidade, parece uma coisa um pouco fora da realidade, mas coisa de jovem, 20 e poucos anos, querendo viver aquela adrenalina, aquele frio na barriga. E então a gente pegou um mapa,
desenhamos possíveis rotas ali onde poderia chegar no nosso destino final. Pegamos alguns papelões, escrevemos algumas cidades para que os motoristas que tivessem vindo soubessem para onde que a gente estava querendo ir e caímos na estrada. E deu tudo certo, tirando os perrengues, mas fora essa experiência da gente ter passado em mais de 20 carros, andamos com mãe levando suas filhas para a Disney, com médicos indo para plantão, até com artistas de teatro, em mais de 1.500 quilômetros. O que mais deixou marcado nessa experiência foi o poder que a conexão pode ter. O quanto é importante você ter um caminho e se manter conectado durante todo o percurso, para ver que as coisas, elas de fato conseguem acontecer. Voltando da França, já aqui no Brasil, eu caí de cara em, de fato, me profissionalizar, em focar ainda mais naquele sonho que eu tinha de me tornar aquele grande engenheiro, de uma grande indústria, de uma grande empresa. Visto que agora eu tinha no meu currículo um intercâmbio, ter estudado engenharia na Sorbonne, uma das maiores faculdades do mundo, renomada. Então eu comecei a querer colocar em prática tudo aquilo que eu estava vivendo, mas com uma condição, que agora eu começaria a mirar em empresas grandes, conseguir estágios, empregos em empresas grandes. E eu consegui o meu primeiro estágio, então, numa fábrica, numa indústria de produção de suco aqui em Araguari, que era literalmente em um chão de fábrica, e eu tinha que fazer um translado aproximado de 3 horas diariamente para poder chegar lá. Depois de algum tempo, eu entendi e vi que aquilo não era para mim. Uma, porque eu não tinha me identificado com o chão de fábrica. Outra, que naquele momento não faria sentido para mim viajar todo dia para que eu pudesse ir na fábrica. Comecei a pensar numa virada, em como que eu conseguiria migrar de um emprego para o outro, de uma empresa para outra. E eu passei, então, num processo seletivo numa das maiores empresas de gerenciamento de shoppings da América Latina, em Uberlândia. Eu ficava na unidade de Uberlândia, na área de engenharia. O tão sonhado emprego. Tudo estava perfeito. Plano de carreira excepcional, empresa grande. Eu estava na área que eu tinha me identificado, que era a área de gestão, até aí tudo perfeito. Até que aconteceu um dos grandes marcos da humanidade, a pandemia. Antes da pandemia, voltando um pouco, os meus dias eram completamente tomados por assuntos de engenharia, obras, análises, parte técnica. Eu era fissurado nesse assunto, vivia dia e noite pensando em como que eu poderia me profissionalizar, melhorar ali a minha experiência. E eu sempre ouvia uma voz do meu lado falando: Pedro, você não sabe o seu potencial, você só vai descobrir o seu potencial quando você sair dessa empresa e começar a empreender. Essa era a voz da minha noiva. Sempre que havia uma oportunidade, ela me provocava, ela me trazia essa realidade, mas eu estava cego, eu estava focado, eu estava querendo aquela carreira. Os tempos se passaram e cada vez mais eu ia me cobrando de fato conseguir crescer dentro daquela empresa. Até que a pandemia me trouxe uma das coisas que eu nunca tinha experienciado na minha vida antes: a calma, o silêncio e o ócio. Por conta da pandemia, a empresa que eu estava, ela acabou afastando seus colaboradores no intuito de preservar, não ter que demitir, e reduziu sua carga, sua jornada de trabalho. Então, eu me vi em casa, onde eu era acostumado a lidar com obras, lidar com laje técnicas, com projetos. Eu me vi em casa ali estudando, respondendo alguns e-mails diariamente, e o restante do dia eu ficava livre. E o meu atual sócio, hoje, ele também veio dessa mesma empresa que eu estava antes. Ele sentiu essa mesma dor que eu estava sentindo, e a gente passou, então, a estudar atmosferas de conteúdo completamente diferente do que a gente estava acostumado. Muito porque a gente tinha tempo, a gente tinha calma,
A gente tinha o ócio. E procurando, estudando, entendendo o que estava acontecendo no mercado, o que estava acontecendo no mundo, a gente viu uma onda gigantesca que o mundo estava surfando, a onda do digital. Empresas do dia para a noite tiveram que migrar o seu modelo de negócio, começaram a comprar, vender, trocar, fazer tudo pela internet. Empresas que estavam acostumadas a vender num raio de 1 quilômetro, começaram a ter uma capilaridade a nível nacional, a nível global. E a gente queria entender esse movimento. Isso despertou uma curiosidade na gente. E foi aí, então, que depois de alguns meses, a gente descobre que a gente havia encontrado ali o projeto das nossas vidas. O digital explodiu. As empresas não sabiam o que fazer. Muitas delas deram conta que não conheciam o seu público, não conheciam os costumes, os hábitos, os interesses dele. Muitas das vezes, todos os dados que são gerados, eles não sabiam analisar, não sabiam metrificar, não sabiam desenhar a jornada de compra desses clientes. E isso era um pedido de socorro. Isso era uma oportunidade onde a gente viu de fato conseguir conectar esse cliente com a empresa. E conectar não só no sentido literal, mas sim no sentido da essência, de fato fazer com que a empresa ela passasse a fazer parte da vida daquela pessoa. E muito pela facilidade com dados que a engenharia traz para a gente encontrou por trás dessa estrutura de marketing essa oportunidade de conectar negócios com pessoas de forma que a experiência fosse mais fluida e que de fato fazia sentido para aquela empresa. E eu gosto de dar um exemplo. Se uma pessoa é vegetariana ou vegana, será que faz sentido ela ser impactada com anúncios de promoção de carne, de açougue? Não faz. Uma pessoa que está de dieta, será que faz sentido ela ser impactada por um fast food? Também acho que não. E muitas pessoas acham que essa exposição aos dados pode ser benéfico, ao ponto de fato acrescentar na jornada de vida, mas também mostrar uma exposição, uma vulnerabilidade. Na minha opinião, isso vem para agregar na jornada de compra, na vida dessas pessoas. E aí vocês me perguntam, pô, Pedro, mas como que você fala que o digital é bom, que o digital consegue conectar, se quando eu vejo um anúncio, eu passo na hora, não olho, não consigo ficar muito tempo? As empresas precisam mudar a sua visão, os tempos são outros. Precisamos começar a entender que as empresas precisam entreter o seu público ao invés de interromper. Entender a jornada de compra, ponto de contato, interesse, qual que é o momento que ela quer receber isso. Eu gosto de dar um exemplo. Quando você está na rua, eu vivo muito isso, acredito que todo mundo aqui. Quando a gente está na rua e é impactado por uma pessoa te entregando um folheto, faz sentido? Você queria aquilo? Você pediu para aquela pessoa te entregar? Esse exemplo, ele fere os dois principais pilares da consciência de compra: atenção e intenção. Você não presta atenção no anúncio e você, na maioria das vezes, não tem, no folheto, e na maioria das vezes você não tem a intenção de comprar aquilo que está ali. E para a empresa isso não é mensurável. Para o consumidor, isso não é desejável. E ainda fere ali o principal pilar de sustentabilidade quando a gente fala de geração de resíduos. Então, as empresas que não entenderem que os tempos são outros, que você precisa ali de fato fazer parte da jornada de vida do seu cliente, se conectar com o seu cliente, entender a dor dele, vai estar muitos passos atrás das empresas que de fato conseguirem entender isso, e não só entender, mas metrificar isso, para que de fato o negócio não sobreviva no próximo dia, no próximo mês, mas assim, na próxima década. E as empresas e hoje a gente vê esse movimento acontecendo, e que de fato é um movimento muito importante para nós como consumidores. Porque a gente começa a entender que as empresas, elas de fato precisam entender o que nós queremos. Que de fato a gente quer que a gente seja entretido e não interrompido. E nessa talk, espero que eu tenha conseguido entreter vocês ao invés de interromper. Muito obrigado.